Boa noite, o Mais Esporte já está no ar até às 11 horas da noite. Você vai conferir todos os últimos lances por todos os campeonatos estaduais. Hoje tivemos duas grandes decisões. Taça Piratini, o Inter é o grande campeão. E na Taça Guanabara, o Fogão recebeu a Taça Guanabara. Mas para comentar sobre esses assuntos e outros, o que seria do Mais Esporte sem os nossos queridos comentaristas? Deixa eu dar o meu boa noite aqui. Boa noite, André Isaac, como é que você está? Boa noite, Luciano. Um abraço para você, um abraço para você em todo o Brasil, na expectativa de falar dos campeonatos estaduais e também do primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste, o surpreendente Campinense ganhou do Asa lá em Arapiraca. É verdade. E boa noite para você, Humberto. Eu estou sentindo você um pouco triste? Não, estou aguardando o seu chamado. Boa noite para você. É uma satisfação. Tá mesmo. Estar aqui no... sentindo um pouco cabisbaixo. Você não sabia que ele é vascaíno, não? Ah, então tá explicado. Eu tô então sentindo é isso, né? Seu olho tá um pouco assim, com um pouquinho de água, impressão minha. Mas não tem nada a ver essa questão do Vasco, não. Boa noite pra você, uma satisfação. Afinal, é mais um título, é mais um vice-campeonato. É questão de costume. Costume, né? O brasileiro acostuma, né? Ver aí o Vasco não conquistando um título, né? Sendo vice-campeão. Isso aí é questão de costume. Mas uma satisfação estar aqui mais uma vez, inclusive com a sua apresentação, Luciana. Obrigada. Beleza goiana que o Brasil vê. E a gente vai falar, evidentemente, de todos os estaduais, dessa Taça Guanabara, do Campeonato Paulista que está morno, precisa dar uma sacudida ou mudar a fórmula de disputa, porque os outros estaduais, ou alguns outros estaduais, estão emocionantes. Então vamos começar primeiramente pelos resultados do Campeonato Carioca. André Isaac, eu quero sua ajuda, começa aí falando. No Campeonato Paulista foi a 11ª rodada, o Corinthians ganhou de 3-2 do Ituano, a Penapolense de 2-0 do Paulista, o Botafogo de 2-0 do Mojimirim. Tivemos ainda São Paulo e Palmeiras 0-0, o São Bernardo ganhou de 2-0 do Linense, o Atlético perdeu por 2-1 para o Santos, a Ponte Preta ganhou de 3-1 do São Caetano, o Mirassol empatou em 1-1 com a equipe do Guarani. Atlético Sorocaba, é tanto Atlético, hein, André? Atlético Sorocaba, perdeu por 2-1 para a equipe do Santos. No o que mais tem nos estaduais. É verdade. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético de Ibirama. Atlético Cajazeiras, é de qual estado, André? Atlético Cajazeiras é do... Rapaz, Você inventou. Tô falando não inventou não. Não inventou não. Não, é da Paraíba. É da Paraíba. Atlético Cajazeiras. Atlético Cajazeiras. O São Paulo lidera com 23 pontos, a Ponte Preta tem 23. Aí depois vem Santos, Botafogo, Mojimirim, Corinthians, Palmeiras e Linense, fechando a faixa de classificação. Na faixa de rebaixamento estão Atlético Sorocaba, Guarani, União Barbarense e adivinha qual é o último? São Caetano. Que não ganha de ninguém. Pois é, então confira aí os principais jogos pelo Campeonato Paulista. Neste sábado, no Pacaembu, aos 16 minutos do primeiro tempo, Edenilson fez 1-0 para o Corinthians. Logo em seguida, a equipe do Ituano empatou com o zagueiro Kleber, 1-1. Na sequência, em cobrança de falta ensaiada, Guilherme fez o segundo do Timão, 2-1. Não demorou muito para o Ituano chegar ao empate, tudo igual. Pato sofreu pênalti aos 40 minutos, Sheik bateu e errou. Na sequência, em cobrança de escanteio, Felipe fez o terceiro gol e vitória do Corinthians. Corinthians 3, Ituano 2. No Morumbi, São Paulo e Palmeiras não saíram do 0-0. O São Paulo começou com uma grande chance de gol, mas o Fabuloso chutou em cima de Fernando Praz. Nessa, o Vinícius acabou errando o alvo. Lúcio espalmou a mão em Valdívia e foi expulso do jogo. O Eldinho e a bola passa raspando a trave de Rogério Ceni. No estádio Walter Ribeiro, numa arrancada impressionante de Arouca, que cruzou para Montijo e abriu o placar para o Santos. 1-0. André ampliou aos 46 minutos. E Thiago Marques descontou aos 4 minutos do segundo tempo. E o jogo terminou assim: Santos 2, Atlético Sorocaba 1.
E eu quero saber de vocês se o Santos convenceu nessa partida, até que enfim o Montijo, né, deu seu pontapé inicial, um dinheiro que realmente ele foi muito caro para o Santos, até que enfim ele fez um gol, né, André? É muito caro, investimento muito alto, se espera muito do Montijo e até agora ele não rendeu o esperado. Ainda é muito pouco para dizer que o Santos está recuperado dentro do Campeonato Paulista, dentro da temporada. Ainda precisa de alguns jogos para a gente sentir mais confiança na equipe do Santos, que é extremamente dependente do Neymar. E lembrando que o Neymar não jogou nesse jogo, né? Porque ele recebeu o último cartão amarelo contra o Corinthians. Fez falta o Neymar nesse jogo, ô querido Humberto? Para mim, não. Para mim, pelo fato do Santos ter vencido por 3-1, ele não fez falta em relação ao resultado. Mas o Neymar em campo é uma atração à parte. Por mais que ele não jogue bem, por mais que ele não faça gols, mas é uma atração à parte. Então, todas as vezes que o Neymar não joga, acaba fazendo falta. Agora, em termos de resultado, 3-1 para o Santos, importantíssimo em termos de classificação. Os 4 melhores, os grandes de São Paulo, estão entre os 8. Então, mostra a força do Santos aí em se manter entre os melhores. E agora vamos falar do Corinthians. Depois de 5 empates, né, ele conseguiu a vitória e desta vez com torcida, porque no último jogo pela Libertadores ele não viu ninguém ali no estádio para dar apoio. Como que foi essa vitória, André Isaac? Sua opinião? E teve mais gente no jogo do Corinthians do que no clássico Choque Rei, né? 21 mil pessoas no jogo do Corinthians, no Choque Rei, o jogo do Palmeiras contra o São Paulo, 18 mil pessoas. E o Corinthians, ele se sente bem jogando com o seu torcedor. E isso faz a diferença, sim. Eu que já tive a oportunidade de trabalhar em alguns jogos, de assistir alguns jogos da equipe do Corinthians, eu fico imaginando o que o jogador sente naquele momento. É lógico que isso também é uma arma, né? Uhum. Se estiver jogando mal e tomar vaia, aí o efeito pode ser o contrário. Mas em relação ao Corinthians, não. O Corinthians é um time que tem qualidade, tem sequência de trabalho, tem entrosamento, tem alternância de jogadas, é muito bem treinado pelo Tite e isso faz diferença. E o Sheik não está numa boa fase, né, Humberto? Perdeu o pênalti, está sendo... a Polícia Federal parece que ele fez uns rolos aí por causa de carro, né? Eu não sei como é que é a história. E aí, o que você está achando do Sheik? Eu acho que o momento realmente dele é muito ruim. Ele acabou se candidatando, né, pegando a bola para cobrar o pênalti, acabou perdendo aos 40 do segundo tempo. Aí demorou um pouquinho para esse escanteio logo na sequência. E saiu o gol da equipe do Corinthians. Foi uma vitória dificílima. Primeiro tempo 2-2, muita chuva no Pacaembu. Depois, no segundo tempo, esse gol no final. O Corinthians não jogou com o time principal. O Pato entrou no decorrer da partida, mas o suficiente para vencer. O Emerson precisa, se é problema particular que está afetando o seu futebol, resolver isso, porque a concorrência é muito grande. Ele é um dos ídolos da torcida corintiana, foi fundamental na conquista do Mundial e não pode ficar jogando mal, não pode ficar perdendo pênalti, porque definitivamente, se continuar desse jeito, o Sheik vai ser reserva. Em relação ao Pato, André Isaac, ele está respondendo ao que era esperado, a grande contratação do Corinthians de 2013? Tá sim, ele está crescendo dentro do time do Corinthians. Aliás, muita gente esperava até muito pouco dele. Porque ele não estava jogando nada no Milan, vivia mais machucado do que em campo. E ele chegou e já está se identificando muito com a equipe do Corinthians e está muito bem. E o time do Tite ainda consegue fazer diferença diante de seus adversários, né? É importante falar isso. Você sabe por quê, Luciana, André? O Pato entrou muito bem no jogo de ontem? Por quê? Tinha muita água no campo, estava chovendo bastante em São Paulo. Era o seu habitat natural, né? Vamos falar de Palmeiras e São Paulo, mais um clássico e mais um empate, né? E o Luiz Fabiano, de novo, perdendo o gol na boca do gol lá. Ele poderia ter feito este gol. Mais uma vez, Luciana, o São Paulo criou muitas chances e não consegue marcar. Está virando um problema sério. Não é uma situação de um jogo ou outro. Isso está acontecendo em todos os jogos. Que besteira fez o Lúcio nessa situação. Né? Nossa, eu quero perguntar, essa mãozada dele foi no peito dele ou eu não consegui ver?
Merecia a expulsão ali? Tapa? Mereceu. No peito ou no rosto é uma agressão. É um tapa, Exatamente, né? Agressão. É um tapa. Então ele merecia a expulsão. O Ney vai ter muito problema para os próximos jogos, porque a pressão continua. São Paulo não está jogando bem, não está bem na Libertadores. Vê o Atlético Mineiro disparar na liderança do grupo e com a vaga praticamente garantida. São Paulo vai ter que ralar bastante fora de casa nessa Libertadores. E no Paulistão, mesmo liderando, não está convencendo. Não está convencendo e está refletindo também na torcida. No Morumbi cabem 72 mil pessoas e só tinham 18 mil nesse jogo de hoje. Está refletindo já na torcida também, né? Mas aí também o Palmeiras, né? A torcida do Palmeiras não está acreditando tanto no time. Palmeiras é Série B do Campeonato Brasileiro, o torcedor vai se afastando cada vez mais dos estádios. Então não é só o São Paulo. Para esse público aí, reflexo também na campanha, no momento do Palmeiras. E principalmente também que a diretoria do Palmeiras, diante do que aconteceu no meio da semana, né? Jogadores foram agredidos lá em Buenos Aires, a torcida parou de dar ingresso para a organizada, né? Aí a organizada agora não quer meter a mão no bolso para ir assistir jogo. Quando o ingresso era de graça, o pessoal ia. Agora é um absurdo, né? Dirigente dá ingresso para torcedor. E aí eu quero fazer a última pergunta para a gente encerrar esse primeiro bloco. No momento, qual time do Campeonato Paulista, na opinião de vocês dois, é o melhor? É uma pergunta difícil, pergunta porque boa. A gente vai colocar os times do interior, o Botafogo, o Mojimirim, Penapolense, que estão entre os 8. No interior de São Paulo, tem um certo rodízio dessas equipes. Você não pega, ano a ano, um mesmo time do interior sempre entre os primeiros colocados. Há um rodízio aí nesse ponto. Os 4 grandes da capital, aliás, os 4 grandes de São Paulo, porque Santos não é na capital, vivem problemas. O Santos está se acertando, o Corinthians mais preocupado com a Libertadores, o São Paulo também, e o Palmeiras se acertando. É difícil, mas por ter o melhor jogador do futebol brasileiro, eu acho que o Santos é o melhor. Para mim, o melhor time do futebol paulista não está entre os melhores do Campeonato Paulista. Para mim, o melhor time do futebol paulista é o Corinthians, é o que tem mais capacidade, o que tem mais condições de chegar ao título. Só que existem outros fatores, a Libertadores, o foco que a equipe tem no campeonato. Agora, a melhor equipe do Campeonato Paulista que eu vi jogar esse ano, que está tendo as melhores atuações, está sendo muito eficiente, é a Ponte Preta. Então tá, e no próximo bloco o assunto é Campeonato Carioca. O Fogão levantou a Taça Guanabara. Nesta sexta, Deus espera de nós uma postura verdadeira. Padre Fábio de Melo reflete sobre os valores da juventude e o desafio de ser cristão numa palestra sobre fé na vida. Uma juventude para fazer diferença, ela precisa ser uma juventude de fé. Nesta sexta, 9h30 da noite. Crer em Deus é uma experiência de fé. Quaresma, na Rede Aparecida. Em 2013, novas empreitadas foram iniciadas e outras prosseguem. A mais importante obra que estamos realizando neste momento é o revestimento da cúpula central. Tudo está sendo preparado para que em breve seja assentada a primeira parte do mosaico. Sua fidelidade é muito importante. Esta grande obra não pode parar. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Você pensa que basta fazer um curso superior e pronto? O cenário atual exige atualização constante e capital intelectual. Fazendo pós-graduação PUC Goiás, você sai na frente, porque pode aprofundar seus conhecimentos cada vez mais. A PUC Goiás oferece educação continuada. Depois da graduação, você pode fazer especializações, mestrados e doutorados. Isso é excelência na formação superior. É por isso que não basta ser pós, tem que ser PUC. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida.
Pensou em joias, relógios e presentes? O endereço certo é na Forcol. Com mais de 40 anos de mercado, um excelente atendimento, completo estoque. A Forcol é tradição. São relógios de pulso, parede e mesa, com as melhores marcas e os menores preços. Presentes variados e joias em ouro, prata e folheados. Assistência técnica especializada em joias e relógios. Tudo isso e muito mais. Forcol, joias, relógios e presentes. Rua 5 no centro e Alberto Miguel Campinas. Viva o melhor de sua vida em Goiânia. Venha para o Residencial Luci Pinheiro, um novo bairro planejado com infraestrutura de primeira. O Luci Pinheiro está situado numa região já habitada com vasto comércio, próximo ao Bretas da Vila Pedroso. Adquira já o seu lote e construa a casa dos seus sonhos. Residencial Luci Pinheiro. Realização Vaz Martins. Plantão no local 3208-3033. Olá pessoal, o programa que vocês esperavam chegou aqui na PUC TV. De Tudo, um programa que veio para revolucionar o mercado goiano em 2 edições, às 7 horas da manhã e à meia-noite. De Tudo é aqui na PUC TV. De volta ao Mais Esportes e agora o assunto é Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Mais uma vez, o Fogão levantou e ganhou do Vasco por 1-0. Confira aí os melhores momentos. No Engenhão, o Vasco marcou, mas não valeu. Renato Silva estava impedido. Segundo tempo, num bate-rebate, o Fogão é quem abriu o placar com um gol de Lucas. Última chance do Vasco para empatar, mas Jefferson defendeu. E o Fogão é o grande campeão da Taça Guanabara de 2013. Um jogo bem equilibrado, mas o Botafogo venceu. Ele mereceu, né, André? Foi equilibrado e em alguns momentos o Vasco teve a oportunidade de vencer o jogo, né? Jogava com a vantagem do empate. Mas mesmo assim não conseguiu o resultado. O Carlos Alberto teve uma grande oportunidade logo no início do jogo. Que poderia poderia ter aberto, né, o placar. Teve um pênalti não marcado pro Botafogo. O Vasco foi beneficiado pelo erro da arbitragem. No final das contas acabou sendo merecido. O Botafogo tem uma equipe que já está sendo trabalhada desde o ano passado. Há de se entender também a situação do Vasco, que está remontando a sua equipe. Então eu acho que o título ficou em boas mãos. O Vasco foi até longe demais pela situação que ele se encontrava, né? Eliminou o Fluminense, não, Humberto? Foi o Fluminense na semifinal? Eliminou o melhor time do campeonato. A final não era essa. A final esperada era Fla-Flu. Não era? Exatamente. Por isso que a gente tem que dar méritos para o Botafogo nessa conquista. E o Vasco está em formação, tem problemas financeiros desde o ano passado, perdeu muitos jogadores importantes. Mas o Botafogo também está em formação. Por isso que os dois não estavam cotados para decidir a Taça Guanabara. Muitos entendendo que no outro grupo, né, o grupo do Flamengo e também do Fluminense, tinha equipes com mais qualidades. Mas chegou o Botafogo, chegou o Vasco, o título foi merecido porque o Botafogo teve competência para finalizar, para fazer o gol. E se o jogo termina empatado ou com vitória do Vasco, pelo equilíbrio que foi esta final, também seria justo. Voltando a falar dos times do Campeonato Carioca, Humberto, você disse que o Botafogo estava em formação e o Vasco também. O Flamengo também, né? Também. O técnico conseguiu montar um time, já estava começando o campeonato e revelou vários jogadores. O segundo turno pode ficar, o Flamengo pode pegar a vaga, né, também. Sem dúvida nenhuma. E é por isso que o torcedor do Flamengo não deve estar preocupado com o futuro do clube. O que o Flamengo fez na Taça Guanabara mostrou que vai crescer, que vai evoluir, que o time está sendo bem montado. Não chegou na decisão, perdeu para o Botafogo na semifinal, mas são 90 minutos, um jogo só, não dá tempo para recuperação.
Então não é por esse jogo que o torcedor do Flamengo tem que ficar pessimista, não. E relembrando também, a gente já falou do número, né, de torcedores que compareceu no clássico Palmeiras e São Paulo, e nesse clássico, na final da Taça Guanabara, não foi um público esperado. Cabem 47 mil pessoas e só foram 33. Está acontecendo o quê? O público realmente está com medo de ir ao estádio? Ficaram o quê? De 18 mil? De 47 mil, 33 foram. Então um baita de um espaço vazio, então, né? Era uma final, né? No Rio de Janeiro não existe a tradição de assistir jogo no Engenhão. Há uma dificuldade pela distância, pela locomoção. Eu acredito que se fosse no Maracanã, teríamos mais pessoas. Agora você tem razão de questionar. As semifinais o público já foi baixo e agora na final o público também poderia ter sido melhor. Era para lotar, né? Porque era. A força que tem a torcida do Botafogo, a força que tem a torcida do Vasco, dava para colocar os 47 mil pagantes no estádio Engenhão. Deu uma diferença de 14 mil torcedores, são os vascaínos, que já sabiam que seriam vice, e aí não foi. Então você justifica dessa forma, Humberto? Como? Você justificou dessa forma, então? Foi por conta eu também já sabia. Mas eu acho que o público foi bom, se tratando de domingo. O jogo também é aberto lá pra TV, né? E eu aberto pro Rio. Eu vou te perguntar, Humberto, pra você, quem foi o cara do jogo? O cara do jogo? Sim. Sidorf, Lucas, que fez o gol, né? Boa pergunta. O Lucas foi muito bem na finalização. Mas eu acho que o Sidorf. Sidorf, né? Sidorf pela categoria, né? Experiência. Tem um poder de decisão, né? Verdadeiro comandante ali. Às vezes você não vê ele no jogo, mas ele tá bem posicionado, tá orientando a equipe. Chega ali no ouvido do companheiro, dá o seu conselho. Realmente ele é... É bonito esse hino, hein? Muito bonito. Bonito demais esse hino do Botafogo. Lamartine Babo. Parabéns à torcida do Botafogo, parabéns ao Sidorf. Pra mim é ele que faz a diferença. Você falou isso na sexta-feira. Ele é o jogador que faz a diferença. É um privilégio que a gente está tendo no futebol brasileiro de ter o Sidorf atuando aqui. Ele é um jogador muito profissional, muito determinado. E com ele não tem falta de disciplina, de treinamento. Ele é o jogador que puxa a fila, ele é o mais velho da equipe do Botafogo e ele é o que tem um dos melhores preparos físicos entre todos os jogadores do elenco profissional botafoguense. Então, o Sidorf faz a diferença dentro, fora de campo. Foi um baita investimento, uma das melhores contratações que o futebol brasileiro fez nos últimos tempos. E André, agora chega a hora de você falar do Tio Brás. Vou falar da Tio Brás, que tem tradição, que tem qualidade. Gente, a Tio Brás é uma empresa de alimentos que se preocupa com o gosto caseiro da comida da mamãe. Experimente o sabor irresistível do macarrão instantâneo. A gente mostrou essa semana aqui o macarrão instantâneo em vários sabores, com toque italiano, é um tempero muito especial. A Tio Brás também tem um arroz do Rio Grande do Sul, arroz gaúcho, é uma delícia. E tem também a deliciosa lasanha. E existem outros produtos, como o amido de milho, a farinha de trigo, o fermento, tem feijão Tio Brás, tem molho para salada. A Tio Brás é completa, é da sua casa, é da sua família. Acesse o site www.tiobras.com.br em qualquer lugar do Brasil para ter mais informações. Tio Brás, gostoso toda hora. E agora é a hora do Campeonato Paranaense. Vamos conferir os resultados deste final de semana. André Isaac vai começar falando sobre... É a abertura do segundo turno, né, do Campeonato Paranaense. O Coritiba ganhou o primeiro turno, agora pontos corridos. Quem ganhar o segundo turno decide com o Coritiba. E se o Coritiba ganhar, não tem jeito dele decidir com o Coritiba mesmo. Então ele já vai ser campeão direto. J. Malucelli ganhou de 3-1 do Paranavaí. O Rio Branco ganhou perdeu por 2-1 para o Atlético Paranaense. O Nacional perdeu por 1-0 para o Paraná. O Toledo perdeu por 1-0 para o Londrina. Coritiba e Operário empataram em 1-1. O Arapongas perdeu por 3-1 em casa para a equipe do Cianorte. Os principais times do primeiro turno do Campeonato Paranaense começaram bem.
O J. Malucelli, o Londrina e o Paraná venceram, com exceção do Coritiba. Talvez ainda comemorando o título do primeiro turno, acabou tropeçando e empatando em casa. E o Furacão, o Atlético venceu. No primeiro turno, o Atlético não foi bem e vai disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, precisa de um melhor desempenho neste segundo turno. Tá com o time reserva, né? Tá com o time reserva, inclusive o time principal tá fazendo amistosos pelo Brasil. Exato. E nessa semana vai fazer jogos treinos contra o Goiás e contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Eu acho que é uma bobagem, né? Eu acho que o Atlético Paranaense viu que o Coritiba ia ganhar o campeonato e aí já entregou os pontos já. Bom, já que vocês estão falando do Coritiba, vamos conferir então o jogo de hoje. No estádio Couto Pereira, segundo tempo, Alex foi quem abriu o placar com extrema categoria. Coritiba 1-0. E no apagar das luzes, o Operário não perdoou e empatou com gol de Patrick. E fim de jogo, Coritiba 1, Operário também 1. São 12 partidas de invencibilidade. E a gente pode dizer que o Alex é um dos principais por esta grande trajetória do Coritiba até agora, né, André? Ele veio para melhorar ainda mais o Coritiba. O Coritiba, que se eu não me engano é tricampeão, já vai para o tetracampeonato, acredito que é o grande favorito para conquistar o título. E o Alex, ele escolheu o Coritiba também por isso. Porque o Coritiba tem um trabalho, um planejamento a longo prazo. Então, acho que ganha o futebol brasileiro e ganha o Coritiba com a presença do Alex. É a mesma proporção em relação ao Sidorf do Botafogo, né? A experiência do Alex, não comparando qualidade e títulos conquistados, porque o Sidorf, claro, muito superior ao Alex, mas guardando a proporção, evidentemente o Alex é um jogador fundamental para o Coritiba fazer um bom campeonato brasileiro e Copa do Brasil, como aconteceu em anos anteriores. Já pensou se o Alex tivesse ido pro Palmeiras? Estava lá apanhando de torcedor. É verdade. E no próximo bloco o assunto é Taça Piratini. O Internacional é o grande campeão. Eu sinto que a graça de Deus me acompanha todos os dias. Porque acredito na luz, que é o próprio Jesus, o Filho de Maria, Nossa Senhora. A cada dia 12, o Brasil se enche de graça e luz na cerimônia do manto de Nossa Senhora Aparecida, nossa rainha e padroeira. Você sabe como receber a revista de Aparecida? É muito fácil. Faça parte da campanha dos devotos e receba em sua casa a revista de Aparecida. É um presente especial para todos que dizem seu sim à família Campanha dos Devotos. Ela é o nosso agradecimento à fidelidade de todos os que colaboram com a obra evangelizadora da Casa da Mãe. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Você pensa que basta fazer um curso superior e pronto? O cenário atual exige atualização constante e capital intelectual. Fazendo pós-graduação PUC Goiás, você sai na frente, porque pode aprofundar seus conhecimentos cada vez mais. A PUC Goiás oferece educação continuada. Depois da graduação, você pode fazer especializações, mestrados e doutorados. Isso é excelência na formação superior. É por isso que não basta ser pós, tem que ser PUC. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. Uma boa impressão deixa sua imagem limpa. A Gráfica PUC tem estrutura completa para garantir qualidade diferenciada a seu material gráfico. Tratamento de imagens, birô de artes gráficas, máquinas modernas e processos que respeitam o meio ambiente. Tudo com o melhor atendimento, profissionais especializados e entrega rápida. Não brinque com a imagem da sua empresa. Escolha a Gráfica PUC 3946-1892.
Tradição é sinônimo de competência. É por isso que a Clínica Dentária Anhanguera atende há 29 anos a população de Goiânia e região, com consultórios de última geração, profissionais altamente qualificados e materiais de ponta. A Clínica Dentária Anhanguera atende todas as especialidades com praticidade, conforto e segurança. Cuide bem do seu sorriso. Agende já sua consulta. Clínica Dentária Anhanguera. A sua saúde começa pela boca. Avenida Anhanguera, em frente às Pernambucanas, no centro. O planeta pede socorro e espera atitudes urgentes. A problemática ambiental está na pauta do Goiás Sustentável. Especialistas discutem como aliar produção, consumo e crescimento com preservação e respeito aos recursos naturais. Goiás Sustentável, com Paulo Souza, toda segunda, às 10 da noite, aqui na PUC TV Goiás. De volta ao Mais Esportes e em Ijuí, o Internacional é o grande campeão da Taça Piratini. Em Ijuí, Leandro Damião, camisa 9, abriu o placar para o Internacional. Gabriel fez o segundo para o Inter. No segundo tempo, D'Alessandro tabelou com Damião e fez o terceiro. Internacional 3, São Luís 0. Leandro Damião quer mais e encobriu o goleiro fazendo o quarto do jogo. E para fechar a grande goleada, foi a vez de Rafael Moura fazer o seu. O Internacional conquistou o primeiro turno do Campeonato Gaúcho e a Taça Piratini. Bom, o destaque do último jogo do Inter foi o Forlan e desta decisão, né, que ganhou a Taça Piratini, o destaque foi para o Leandro Damião, né? 2 gols, 2 assistências. Leandro Damião, versão 2011, está de volta? Tomara. O futebol brasileiro precisa do Leandro Damião, porque por enquanto a gente só pode contar com o Fred. O Luiz Fabiano é até difícil definir o que é o Luiz Fabiano. Muito irregular o Luiz Fabiano. E o Damião, ele tem potencial. Forlan fez diferença demais. Nossa, tá fazendo diferença demais. Muita diferença. Ele tá jogando demais da conta. Foi o tempo de adaptação, ele tava precisando disso para jogar o que ele sabe aqui no futebol brasileiro. No Brasileirão ele teve dificuldade, o time teve dificuldades na época com o Fernandão, na chegada dele. Então, parabéns ao Internacional pela conquista da Taça Piratini, parabéns ao Dunga, que está tendo a oportunidade pela primeira vez na vida treinar um time, já que até hoje ele só tinha treinado seleção, então ele já conquista o seu primeiro título, o seu primeiro caneco. Luciana, você concorda que aquela história, aquele ditado que dançar com a irmã é sem graça? Super sem graça. Pois é, e ganhar o primeiro turno do Campeonato Gaúcho, a Taça Piratini, pra mim, também é sem graça. Mas por que é sem graça? Porque, olha, e se eu fosse torcedor do Inter, eu não sairia de Porto Alegre para ir em Ijuí ver esse jogo. Mas na situação que o Inter se encontrava, é muito bom começar o ano de 2013 ganhando. Não faz mais do que a obrigação. Não faz mais do que a obrigação. Na terça-feira, o Grêmio goleou o Caracas e é um dos times cotados para ganhar a Libertadores. E o Inter, pela tradição que tem, o torcedor não aceita estar nessa situação. O Inter foi campeão do primeiro turno e teve o desprazer, se é que a gente pode colocar dessa forma, de jogar contra o Grêmio com o time reserva. Ah, tudo bem, eliminou o Grêmio. Mas o Grêmio se deu ao luxo, sem trocadilho em relação ao Lucha, que é o técnico do Grêmio, de colocar o time reserva nesse Campeonato Gaúcho. Então, eu entendo que a maioria dos torcedores colorados não comemoraram tanto essa conquista do primeiro turno, porque o maior rival, neste momento, está muito acima. Eu não concordo com você, não. Também não concordo. Para mim, se o Grêmio colocou time reserva, azar do Grêmio. Problema do Grêmio. O Inter fez a parte dele, a Taça Piratini é importante. Fernando, Fefe, coloca o hino do Inter aí de novo, por favor. Está entre os 20 hinos mais bonitos dos times do Rio Grande do Sul, o hino mais bonito dos times
do Rio Grande do Sul, na minha opinião, é do Grêmio, mas não deixa de ser bonito o hino do Internacional. Parabéns ao Inter pela conquista, está garantido na final do Gauchão, e se ganhar agora a Taça Farroupilha, que é o segundo turno, aí não tem nem final. Campeão direto. E tomara que na mesma semana o Grêmio não esteja decidindo a Libertadores. Então tá, então vamos mudar de assunto. Agora o assunto é Campeonato Mineiro. André Isaac vai falar os resultados de hoje. Lembrando que o Atlético Mineiro não jogou hoje porque ele joga, acho que na quarta ou na quinta, pela Libertadores, e pediu uma folguinha. Começa aí, André Isaac, pela quinta rodada, Campeonato Mineiro. Precisava do tempo para programar a viagem, porque vai fazer um jogo longe demais, então aí ganhou essa folga. Vai jogar com o América Otonense só no dia 20. O Tupi ganhou de 2-1 do Guarani. O América, o de Belo Horizonte, empatou em 1-1 com o Nacional. O Tombense ganhou de 2-1 do Boa Esporte. Esse Tombense está bem, hein? Tá bem. Tá bem no Campeonato Tombense. O Araxá perdeu por 3-2 para a equipe do Cruzeiro. E o Vila Nova de Nova Lima empatou em 1-1 com a Caldense. Cruzeiro lidera, Atlético Mineiro segundo, Tombense terceiro. Então vamos ver aí o jogo do Cruzeiro. Osvaldir cobrou escanteio aos 45 minutos do primeiro tempo. Rodrigo Paulista abriu o placar para o Araxá, 1-0. Paulão Caveirão empatou o jogo para o Cruzeiro, 1-1. Diego passou por 2, tocou para Borges, que fez o segundo da Raposa, 2-1. Pênalti para o Araxá, e Fabrício Carvalho empatou o jogo no estádio Fausto Alvim, 2-2. E Borges fez seu segundo gol na partida e selou a vitória do Cruzeiro. Cruzeiro 3, Araxá 2. Cruzeiro é líder invicto. Mais uma pergunta que eu vou te fazer, Humberto, já que você está olhando para mim. Dagoberto foi a grande contratação de 2013 para o Cruzeiro, mas a gente está percebendo que ele não está aparecendo, né? Inclusive nesse jogo o Borges fez 2 gols. A situação do Cruzeiro, para mim, é a mesma do Internacional. Se ganhar turno, se for campeão mineiro, não faz mais do que obrigação. Porque para o torcedor cruzeirense, ele deveria estar na Libertadores, e quando ele vê um Atlético Mineiro também cotado para ser campeão, um Atlético Mineiro bem na Libertadores, o torcedor do Cruzeiro não tem tanta motivação assim para comemorar vitórias no estadual. Eu penso em relação ao Dagoberto, pedra que muito rola não cria lodo. Então, quando ele estava bem no São Paulo, foi para o Inter. Quando ele estava acostumando no Inter, que estava pegando o jeito, ele foi para o Cruzeiro. Chegou, já fez um gol logo na estreia, pensou, esse Dagoberto vai ser o Dagogol aqui na Raposa também. Não, por enquanto não, tem que dar tempo ao tempo, e ele ainda precisa se adaptar e precisa se esforçar também um pouquinho mais no Cruzeiro. E agora vamos falar de Copa do Nordeste. Hoje o Campinense venceu o Asa e está perto de levantar a taça. Em Arapiraca, o meia Bismarck do Campinense deu um bonito lançamento para Thiago Granja e abriu o placar. Campinense 1-0. Jefferson Maranhense fez o segundo gol para o Campinense. Wanderson passou por 3 defensores e marcou um golaço. Fim de jogo, Campinense 2, Asa 1. Outra final, né, que ninguém esperava. Campinense e Asa na final. Eu esperava Fortaleza e Ceará. O que você achou desse jogo? O Campinense, mais uma vez, surpreendente com os resultados fora de casa. É muito difícil jogar lá em Arapiraca, é muito difícil ganhar do Asa. O Asa já chegou a ter invencibilidade de 2, 3 anos jogando lá em Arapiraca. E o Campinense foi lá e conseguiu o resultado. Dá um passo importantíssimo para conquistar o título. Joga pelo empate no próximo jogo, ou até pode perder por um gol de diferença, por exemplo. Pode perder por 1-0. Pode sim. Se perder por 2-1, vai para os pênaltis. Então o Campinense está com a faca e o queijo na mão para ganhar a Copa do Nordeste. Você, Luciana, colocou mais ou menos dessa forma, com todo o talento que você tem, que o Campinense está perto do título. Eu não considero desta forma. Por quê? Esta Copa do Nordeste está imprevisível. Todos os times que fizeram
bons resultados nos jogos de ida não se classificaram, seja nas quartas de final, seja na semifinal. O exemplo foi do próprio Ceará. Contra o Asa em Arapiraca, fez 3-3. Empatou o jogo, fez 3 gols fora de casa. Se imaginava, Castelão lotado, vai se classificar. E o que aconteceu? No finalzinho, o Asa fez 1-0 e avançou. Chegou à decisão. Campinense da mesma forma. Tinha perdido o jogo, né, em Fortaleza por 2-1 e ganhou o jogo por 1-0 com o gol fora, chegou à decisão. Tudo indica que sim, o Campinense está com o título nas mãos, mas ainda dá para ficar com um pezinho atrás diante desses resultados improváveis desta Copa do Nordeste. Mais uma colocação? Só uma colocação que no próximo jogo em Campina Grande, o estádio Amigão vai ser pequeno para a empolgação que está a cidade, que está a torcida do Campinense. Diferente, né? Porque aqui no Campeonato Carioca e no Paulista não está tendo empolgação igual esse jogo. E o Campeonato Nordeste, a Copa do Nordeste, ela já pode servir de exemplo para outros estados para fazer os campeonatos regionais. Não como fizeram em alguns anos. Por exemplo, a Copa Centro-Oeste, Luciana, a região Centro-Oeste tinha time do Espírito Santo. Pode um negócio desse? Não tem nada a ver. Então, aí o que precisa? Centro-Oeste, Centro-Oeste, os estados do Centro-Oeste. Copa Norte, pessoal do Norte. De acordo com a divisão geográfica do Brasil. Faz uma Copa Sul e faz uma Copa Sudeste. Na Copa Centro-Oeste também tinha o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Não, mas... Como é que você fazia? Porque eles queriam fazer o torneio Rio-São Paulo e as competições regionais. E o detalhe sobre a Copa do Nordeste, era para valer esse ano, mas vai ser no ano que vem. O campeão da Copa do Nordeste de 2014 ganha a vaga para a Copa Sul-Americana também de 2014. Você sabe que foi uma boa Ceará e Fortaleza não chegarem à decisão, porque aí irão usar menos, né, o Castelão para a Copa do Mundo. Não, Beto? Fala assim. Adoro os comentários do Humberto. Mas então, no próximo bloco, gente, o assunto é campeonato goiano e campeonato catarinense. Rede Aparecida, na cobertura do conclave. Acompanhe durante a nossa programação todas as informações do processo de escolha do novo Papa. Links com a nossa equipe de jornalismo ao vivo do Vaticano. Reportagens especiais e opinião de especialistas. Todos os dias, ao meio-dia. E no TJ, às 7 da noite. Rede Aparecida. Nossos Papas. Nossa história. A turma Devotos Mirins chega através da nossa revista e alegra o ambiente com boas mensagens. Nossa missão é formar as crianças para que cresçam alicerçadas nos valores universais e cristãos. Temos certeza que podemos fazer a diferença através do projeto Devotos Mirins. Evangelize os pequenos. Ligue agora e cadastre uma criança que você ama. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. O Shopping do Escritório tem preço baixo nos 4 cantos da cidade. O Shopping do Escritório tem um móvel na medida e maior variedade. Do modo simples ao sofisticado, mesas, cadeiras, móveis de aço, qualidade, montagem grátis e a entrega é a mais rápida da cidade. Shopping do Escritório é satisfação garantida. Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. São mais de 50 milhões de jovens no Brasil. E o futuro deles requer atenção especial de suas famílias, comunidades, igrejas e das políticas públicas. Quando compreendidos e amados, com as condições dignas para viver, eles inundam o nosso país com a alegria da fé e da sua esperança. Campanha da Fraternidade 2013. Fraternidade e Juventude. Uma realização da CNBB. Upglass, produtos revolucionários
Soluções inteligentes. Oferecemos serviços de impermeabilização em fachadas, vidros residenciais e vitrines comerciais. Destaque o seu negócio oferecendo o produto mais inovador e os mais recentes em nanotecnologia. Nosso polimento é a base de quartz. Faça como as grandes empresas do mercado e adquira nossos serviços. Meu nome é Alexandre, sou proprietário do Salão Ladivine. Eu recebi os serviços de impermeabilização da Upglass. Estou muito satisfeito, ficou muito bom e me deixou muito contente. Upglass, soluções inteligentes, 3097-3828. Esse é o nome, essa é a marca. Locagin, representante autorizada JCB, a maior estrutura do mercado em máquinas pesadas, líder no Brasil e líder mundial, em revendas de retroescavadeiras e manipuladores. O grande diferencial da Locagin é o pós-vendas. O telefone está aí no seu vídeo, não perde tempo, ligue e venha conhecer toda a linha JCB, a máquina. Locagin, representante em Goiás, Distrito Federal e também no Tocantins, é Locagin. Em um mundo globalizado, a língua não pode mais ser uma fronteira. O PUC Idiomas tem os cursos que você precisa para integrá-lo ao mundo inteiro. Para todas as idades e necessidades. Cursos regulares, de curta duração e especiais. E aulas de conversação. Tudo com estrutura completa, professores graduados e custo acessível. Você tem todos os motivos para escolher PUC Idiomas. Estude com a gente. Fale com o mundo. Ligue 3227-1281. Café Moinho Fino. Lembro de quando a minha mãe me ensinou a tradição do café coado. Aquele cafezinho quentinho, feito na hora, que unia a família. É de dar água na boca. Café Moinho Fino. Café coado é a nossa cultura, nosso jeito. Os filhos do Pai Eterno começam a semana em comunhão. Um momento de renovação da fé, gratidão e entrega ao Pai. Santa Missa do Divino Pai Eterno, ao vivo de Trindade. Domingo, 5h30 da tarde, aqui na PUC TV Goiás. Volta ao Mais Esportes e agora vamos falar do Campeonato Catarinense. André Isaac, você quer dar uns recados antes? Tem um recado aqui, ó, do André Bandeira, lá de São Luís, no Maranhão. Um abraço, Xará! Muito obrigado pela audiência. Nas noites de domingo só dá Mais Esportes, aqui em São Luís, no Maranhão. Um abraço a todos. Continua assistindo. Um abraço também para o Ramon Farias. Deixa eu ver aqui de onde é o Ramon Farias. Ele está dizendo aqui, ó. A média de público do Nordestão é superior à do Carioca. Isso, mesmo. E olha que a gente estava discutindo sobre isso, muito superior. Muito, porque o Campeonato Carioca, os times do interior, geralmente eles não têm um bom estádio, a não ser o Macaé e o Volta Redonda. O Duque de Caxias não tem estádio, os outros não têm condições. O Americano, mas o Americano parece não está na primeira, né? Não está na primeira. Não está na primeira divisão, então... acontece que eles não têm torcida. Quem tem torcida lá do interior é o Americano. Alguma torcida tem o Volta Redonda. E aí fica por conta dos times da capital. E não está tendo o Maracanã, aí fica complicado ter torcedor. Então vamos conferir os resultados dos jogos do Campeonato Catarinense. No Campeonato Catarinense, Camboriú perdeu por 2-1 para o Criciúma. Esse apanha de todo mundo, esse Camboriú. Mesmo, viu? O Hermann Reichinger ganhou de 4-3 do Avaí. Esse aí é Atlético também. Atlético Ibirama. De Ibirama. A Chapecoense ganhou de 3-2 do Joinville. O Metropolitano ganhou de 2-1 da equipe do Juventus. E o Figueirense sapecou 3-0 no Guarani. É a primeira rodada do segundo turno, primeiro turno que foi conquistado pela Chapecoense. E tem alguns gols aí para vocês conferirem do Campeonato Catarinense. O primeiro gol saiu aos 41 minutos do segundo tempo. Gilson fez 1-0 para o Criciúma. 1 minuto depois, Camboriú empatou. E o Criciúma fechou o placar com esse gol de Everton. Criciúma 2, Camboriú 1. No estádio Hermann Reichinger, em Ibirama, aos 11 minutos, Robertson abriu o placar para o Avaí.
Pouco tempo depois, o Avaí chegou ao segundo gol, 2-0. Jean Carlos diminuiu o placar para o Atlético de Ibirama, 2-1. O Avaí marcou seu terceiro gol aos 13 minutos, 3-1. Beto chutou forte e marcou o segundo do Atlético de Ibirama. Badé acertou um chute quase do meio-campo e empatou o jogo, tudo igual, 3-3. Aos 46 minutos, Jean Carlos aproveitou confusão dentro da área do Leão e colocou o pé na bola para garantir a virada do seu time. Fim de jogo. Atlético de Ibirama 4, Avaí 3. E depois dessa derrota do Avaí, o técnico foi demitido, né, André? Foi demitido. O técnico Sérgio Soares. Sérgio Soares acabou sendo demitido do Avaí. Depois dessa derrota, foi a gota d'água, segundo a diretoria, ele entrou em acordo e acabou deixando a equipe. O Avaí já está vivendo problemas desde o ano passado, está tentando se encontrar ainda como time de futebol, tem dificuldades financeiras, foi superado em muito pelo maior rival, o Figueirense, e os times do interior, como o Criciúma e Chapecoense, neste momento, estão superiores ao Avaí de Santa Catarina. E o Criciúma tem que mostrar serviço, porque vai representar o estado de Santa Catarina na Série A do Campeonato Brasileiro. E eu sempre fico acompanhando esses times, né, que vão disputar a Série A do Brasileiro nos estaduais, que serve de parâmetro. Então, o Criciúma tem que mostrar serviço agora. Já não foi o campeão do primeiro turno, porque senão não chegará com tanta força assim na Série A. Então tá, então agora vamos conferir, vamos falar sobre o Campeonato Goiano. Confira os gols. Esse jogo aí é do craque, né, André? Esse é o jogo do Grêmio Anápolis e Tumbiara. Grêmio Anápolis e Tumbiara. 2-0 Grêmio. Venceu por 2-0, esse jogo foi no sábado. Esse é o Anápolis e Rio Verde. É o Anápolis e Rio Verde. Chegou a fazer 3-0 o Anápolis. Depois o Rio Verde deu uma encostada. Fez 2 gols, mas ficou nisso. E o Carmino Colombini, estava com a Aparecidense no G4, aí foi pro Rio Verde, que está ladeira abaixo no campeonato. O Ney da Mata chegou bem, né? Com vitória. O Ney da Mata estreou, o Ney da Mata Ex-Ipatinga, Brasiliense, Vila Nova, estreou no comando do Anápolis com vitória. 3-2. No final, o Rio Verde chegou a esboçar uma reação, mas não conseguiu. E esse é o clássico, né? Clássico Vila Nova e Goiás. 1-0, né, Alberto? Gol do Walter. Gol do Walter. E depois o Amaral fazendo 2-0 na cobrança de escanteio. O Amaral é o volante que mais faz gol no futebol mundial. É mesmo? E de cabeça. E de cabeça. De cabeça. O forte dele é de cabeça. Se você for calcular, volante não é muito de fazer gol, não. Mas o Amaral do Goiás, ele é o maior artilheiro, volante na atualidade para fazer gol. Entre os estaduais, eu acho que os clássicos, ou o clássico, entre os clássicos dos estaduais, de maior disparidade é esse do Goiano, Goiás e Vila Nova. Já há muitos anos só dá Goiás. Você pega outros clássicos de outros estaduais e não vê essa diferença. E é interessante você falar isso. Eu até uma vez eu coloquei no meu blog um levantamento, fiz um levantamento sobre a freguesia nos clássicos. Só tem um clássico que é superior ao clássico entre Goiás e Vila Nova. É o clássico América Mineiro e Atlético. Que o América Mineiro é mais freguês do Atlético Mineiro do que o Vila Nova é freguês do Goiás. A maior diferença é entre esses dois times, e em segundo está o clássico Goiás e Vila Nova. Mas é bom lembrar, em decisões de campeonato goiano, quando deu Goiás e Vila, o Vila está 6 na frente do Goiás. Nossa. Depois você faz um levantamento no seu blog, André Isaac, e eu gostaria de saber, nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, quantas vezes o Vasco foi vice? Quais as competições que ele decidiu e acabou perdendo, e as que ele decidiu e acabou ganhando? Vou fazer. Não é uma boa? Porque eu fiquei curioso. Quase todo ano o Vasco é vice, o Vasco é vice.
Mas quantas vezes ele foi vice? E também tem outro aspecto, que eu vejo por outro lado também. O Vasco está sempre disputando títulos. Você tem que olhar, tem que se olhar também por esse lado. Vice da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, vice do campeonato estadual. Dia desse ganhou a Copa do Brasil. O Vasco, mesmo com todas as dificuldades, é um time que está sempre disputando títulos. E vamos voltar a falar de campeonato goiano. Eu quero te perguntar, Humberto e André Isaac, no momento, qual time do campeonato goiano está surpreendendo vocês? Seria o Goianésia? Ah, sem dúvida, né? O Goianésia, que é uma equipe do interior, em que nem todos apostavam que poderia chegar, e está ganhando. Dentro de casa, no seu estádio, foi superior nos últimos anos e nesse campeonato goiano também. Mas agora a diferença é que fora o Goianésia está ganhando 2 rodadas seguidas que o Goianésia vence fora de casa. Então, sem dúvida, é a grande surpresa. A grande surpresa é um time que hoje tem a diferença pequena, de pontos apenas 3, mais de 75% de aproveitamento do campeonato. O time está muito bem na competição. Tem o Nonato, artilheiro pelo Bahia, você no Brasil inteiro conhece o Nonato. Tem o Romerito, que jogou e fez a diferença na equipe do esporte. Tem o Giovânio jogou no Juventude, jogou no Grêmio, está muito bem. Então esses 3 jogadores fazem a diferença. Tem o Wender, um garoto que veio do Goiás, o Henri Lauá, que foi técnico do Santa Cruz. Então o Goianésia está muito bem, está disputando à altura o campeonato. Só gostaria de falar uma coisinha, em relação ao esporte. O Luciano Bivar, presidente do esporte, deu uma declaração essa semana de que pagou propina para um lobista para convocar o Leomar em 2001. Isso. Essa convocação já foi estranha na época, mas agora o cara chegar e falar um negócio desse e ainda dizer que está com a razão, o cara que é político, o cara que foi candidato à presidência da República, é presidente do esporte, admitiu ter corrompido uma pessoa para colocar o jogador na seleção brasileira. E tem outra, tanto tempo, 12, 13 anos já, para que fazer isso com o rapaz? O maior prêmio da vida do Leomar foi ter jogado na seleção brasileira. E aí o cara vem e fala um negócio desse. Uma pessoa dessa não tem razão em nenhum lugar, né? Vem falar que tem razão. Aí, por exemplo, ele foi dar uma entrevista no Sport TV, o cara perguntou: o senhor está pagando agora para convocar quem? Nossa. E aí o cara: não, eu só fiz isso uma vez na vida. Como é que você acredita no homem desse? Deixa eu perguntar para vocês dois, a situação do Vila Nova tá ficando ruim, né? Tá complicado no campeonato, mas eu acredito que para a classificação ainda é possível, porque não pode cobrar do Vila Nova ganhar clássico do Goiás, não é não, Beto? É verdade, e além do Vila Nova tem o Atlético também, que agora tem a oportunidade nessa segunda-feira de entrar no G4 do Campeonato Goiano, e se isso acontecer, vai ligar o sinal de alerta aí quanto à equipe do Vila Nova, que vai sair do G4. E o Mais Esporte já acabou, vou dar boa noite aqui pro André. Boa noite. Boa noite, Humberto, e uma ótima semana. Satisfação, hein?